A partir de agora, aqui na tela da Band, os donos da bola nesta sexta-feira, tá chegando uma hora. Domingo, vamos conhecer o campeão gaúcho do ano de 2026. Só se fala em clássico Grenal no estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio já é o virtual campeão. O Internacional poderá reverter a vantagem? De que maneira o torcedor colorado vai para o Beira-Rio? Qual é o tamanho da expectativa? O torcedor gremista já se considera campeão gaúcho? Enfim, qual será a estratégia do Luiz Castro? Qual será a estratégia do Pesolano? Grenal, gente, Grenal. E Grenal é demais. A gente vai falar do clássico Grenal, principal assunto do programa de hoje. E eu, de imediato, já quero um contato com o repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Leonardo Mon, que está no Beira-Rio e vai trazer pra gente agora o ambiente do Beira-Rio, a provável escalação do Internacional de Paulo Pesolano para o clássico Grenal de domingo. Dá pra ver ao fundo que o Beira-Rio está sendo preparado, né? Aquela irrigação no gramado, o melhor gramado do Brasil é esse gramado do estádio Beira-Rio, onde será disputado o Clássico Grenal 451, onde conheceremos o campeão gaúcho desse ano. Diga lá, Mon, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti, boa tarde a toda a audiência ligada nos donos da bola. O Internacional pressionado, claro, precisando reverter uma desvantagem de 3 gols de diferença para se sagrar campeão gaúcho desta temporada. Paulo Pesolano vem realizando alguns testes, treinou inclusive no estádio Beira-Rio na última quinta-feira, visando um fato novo para esta partida, o jogo de volta, o Clássico Grenal 451. São 2 dúvidas para o time titular nesta partida. A primeira, claro, por óbvio, o substituto de Alexandro Bernabei, que foi expulso no jogo da Arena, não fica à disposição. O nome mais provável, testado, utilizado por Paulo Pesolano, inclusive no jogo da ida, é de Brian Aguirre, lateral direito, improvisado nesta função, porque Matheus Bahia, que foi contratado para ser a reposição, não está inscrito no campeonato estadual. A outra dúvida em relação ao parceiro de Gabriel Mercado entre Félix Torres e Vitor Gabriel, a tendência do garoto voltando ao time titular, agora devidamente recuperado de lesão na coxa. Um provável Inter, Gamba, tem Rocher no gol, com Bruno Gomes na lateral direita, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Aguirre complementando esta defesa, Ronaldo ao lado de Paulinho abrindo o meio de campo com Alan Patrick, capitão da equipe, Vitinho pelo lado direito, Carboneiro pela esquerda e o centroavante, o colombiano Rafael Borré. Expectativa de público, a gente começou a semana com uma previsão de pouco mais de 40 mil torcedores. Como é que foi a mobilização da torcida do Inter? Cresceu ao longo da semana? Dá pra gente projetar um Beira-Rio lotado de colorados acreditando na reversão, Mon? Mobilização absoluta, Gamba, não só do Internacional, como também do seu torcedor, mesmo em um cenário bastante adverso, como tu bem colocou, a expectativa inicial era de 40 mil pessoas presentes nesta partida, mas é um Internacional mais otimista que já projeta 45 mil torcedores presentes no Clássico Grenal 451. Todas as áreas livres foram esgotadas para esta partida, com o setor Coração do Gigante, sendo o único setor à disposição para o torcedor, para o não associado, neste confronto, neste clássico, onde o Inter precisa reverter uma desvantagem para se sagrar campeão gaúcho. O Internacional que, claro, faz uma preparação diferente aqui no estádio Beira-Rio, junto com o técnico Paulo Pesolano, em um gramado impecável, como podemos acompanhar aqui, como tu bem colocou, um dos melhores gramados do futebol brasileiro. Para o próximo domingo não será diferente, um gramado impecável para o jogo de volta do Campeonato Gaúcho. Então é o Internacional que, claro, reforça a mobilização e o foco do grupo de jogadores, o foco da comissão técnica buscando este título surpreendente, considerando o jogo da ida, e o torcedor acompanhando, o torcedor junto do Internacional, expectativa de 45 mil torcedores para o jogo da volta. Excelente, Leonardo Mon, é o Grupo Bandeirantes te colocando dentro do Clássico Grenal que acontece no domingo, tá aqui a provável escalação. Cláudio Pato é o cinegrafista que tá lá com o Mon. Eu vou pedir pro Pato mostrar imagens ali do Beira-Rio, mostrar o ambiente no Beira-Rio, enquanto eu ouço Magrão. Magrão tá conosco para fazer a análise dele sobre o Grenal de domingo, o que esperar do clássico, a semana trabalhada pelo Pesolano. O que foi possível, inclusive, Magrão, apurar de informações, de bastidores, sobre a maneira como o Inter está se preparando para tentar reverter o 3-0 que levou na Arena. Diga lá, Magro. Então, primeiro que esse gramado aí, o Luiz tá aí, dá vontade de jogar, né, Luiz? Num campo desse. Que gramado lindo, né? Gramado perfeito. Que lindo esse gramado do Internacional. Sempre foi o Beira-Rio, né? O melhor gramado do Brasil há muito tempo, né, Luiz? Foi o Beira-Rio, e é o Beira-Rio. Cara, Gamba, a gente tem uma expectativa de público, de lotação,
Você vê as manifestações nas redes sociais. Eu tenho muitos amigos pedindo ingresso, pessoal aqui da Santa Catarina, divisa com Torres, Sombrio, o pessoal. Fui ontem ver minha esposa e meu filho jogar, o pessoal tudo empolgado e acreditando, né, nessa virada aí, épica e histórica, né? E tudo isso embasado no que foi o primeiro jogo, e eles falam muito, o torcedor, isso a voz do torcedor, que o resultado se deu muito por estar com 1 a menos o Internacional, que até então o jogo estava igual. E acredita eu acho que está acreditando muito na mística, né? O torcedor acreditando na mística do Beira-Rio, que o nosso querido Guimarães não está aí hoje, mas o torcedor acreditando muito nisso. E eu, friamente falando, eu acho que o Inter tem condição, sim, como eu falei, de fazer 3 gols. É uma tarefa muito difícil, mas eu acho que a preocupação maior que o Inter tem que ter é a questão defensiva e o contra-ataque perigoso que a equipe do Grêmio tem. Eu acho que vai ser um jogo, no início, onde o Inter, até pelo apoio da torcida, vai acabar indo para cima e vai deixar espaço para esse contra-ataque. Por isso que tem que estar muito bem postado. Eu acho que dentro do Beira-Rio, as pessoas que eu converso ali, que trabalham, que não são jogadores, mas administrativos, eles estão acreditando. Eu acho que o acreditar, o sonhar, eu acho que ele é válido nesse momento. E é importante. E agora cabe aos jogadores, ao Pesolano, transformar esse sonho do torcedor colorado de reverter essa situação em realidade no domingo. Bruno, olhando essa provável escalação do Inter, qual é o indicativo sobre a postura do Inter para o Grenal? Eu tenho certeza que o Inter vai pra cima no Grenal, né? O Inter não vai ter uma postura equilibrada porque joga na frente do seu torcedor e a própria torcida do Inter vai cobrar que o time se coloque ao ataque, que o time pressione, que o time finalize, e aí cabe ao Grêmio ter algum tipo de cuidado. Gamba, 3-0 no jogo da ida. Se fosse Grêmio São Paulo, Grêmio Fluminense, Grêmio Botafogo, eu diria que teria terminado, ou praticamente terminado, porque é uma vantagem muito grande. Agora, quando a gente fala de um clássico Grenal, do tamanho da nossa rivalidade, de tudo que mexe com o emocional de todas as pessoas envolvidas, não só torcedores, mas comissão técnica, jogadores, todo o entorno, tudo pode acontecer. Então, a vantagem sim, ela é expressiva, mas ela não é uma vantagem definitiva. E quando a gente olha aqui para a escalação do Inter, a gente vê as fragilidades defensivas do Inter, e eu acho que é isso que o Grêmio tem que explorar. Se o Grêmio ficar fechado atrás, o Grêmio vai permitir que o ataque do Inter trabalhe. E esse é um ataque bom. O Alan Patrick foi mal no primeiro jogo, mas é muito bom jogador, tem muita qualidade. Carboneiro tem um poder de drible, de furar a linha do Grêmio que estará fechada. O Borré vive uma boa fase, tem feito gols. O Vitinho está muito longe de ser um jogador desprezível, pelo contrário, agrega também. O próprio Paulinho dá dinamismo, o Ronaldo está pegando bem no meio. Então o meio para frente do Inter é muito forte. Agora, o Inter é fraco defensivamente. O Grêmio precisa também atacar. Eu acho que é um jogo de xadrez, mas muito emocional também. Luiz Mário, olhando para essa escalação do Internacional e pegando um pouco daquilo que o Bruno falou, né, que o Inter precisa ir para cima, o Inter precisa propor o jogo. Essa escalação tem as peças necessárias para propor o jogo, para sufocar o Grêmio, para prender o Grêmio no seu campo de defesa? Eu acho que a escalação do Inter é o melhor Inter, né? Com certeza. Apesar que vai jogar com o lateral esquerdo improvisado, que eu acredito que não vai apoiar tanto. Na real, eu acho que vai apoiar muito pouco o lateral improvisado do Internacional. O Bruno foi muito feliz quando ele fala que é um jogo de equilíbrio emocional, né? Você buscar um 3-0, tu tem que estar muito equilibrado emocionalmente. E não é fácil buscar 3-0. Né? Lógico que o Inter jogando dentro da sua casa, o Inter é muito forte, já mostrou no primeiro Grenal que realmente é muito forte, vai ser empurrado pela torcida, a torcida do Internacional vai empurrar muito o time, mas o Bruno também falou um ponto que o Inter é um problema para o Inter, que é a parte defensiva. Quando você ataca muito o adversário, e muitas das vezes vai ser um ataque desesperador, porque tem que ser, por causa do 3-0, 3-0 é muito gol, gente. E o Grenal, o Grenal, essa parte emocional, queira ou não, dentro de campo, a torcida empurrando, às vezes tu ataca sem o equipe. Desorganizado. Tipo assim, acredito nem desorganizado, acho que é exagero.
depois eu quero ter a opinião do Magrão, não é desorganizado, é aquele ímpeto de ter que fazer o gol. E às vezes isso pode atrapalhar o Internacional, entendeu? Aquela ansiedade de fazer o gol pode atrapalhar. E eu acho que é um placar muito difícil de alcançar, mas como o Magrão falou, o Inter joga em casa, o Inter tem a mística, eu acredito que, nem eu tinha falado da vez passada que o Guimarães até brinca, mas não acredito nisso. O Grêmio teve a mística que foi lá e fez 3-0 no Inter, com imposição, com a torcida apoiando, e o Inter também tem a condição, sim, de fazer 3 gols no Grêmio. Seguindo, eu quero ouvir o Calvin, mas eu quero voltar no Magrão ali, porque teve uma fala que o Magrão trouxe aqui no programa ao longo da semana, que repercutiu bastante, que é aquilo que o torcedor, na verdade, ele está esperando, né? Da mobilização do Internacional. Como é que é a conversa do Pesolano com esse grupo, do Abel com esse grupo, para tentar reverter essa vantagem no Grêmio, Magrão? Como é que é o discurso do Abel, do Pesolano? Como é que precisa ser essa mobilização? Olha, eu tô ouvindo o Luiz falar e concordo muito em parte com eles, e o Luiz foi muito feliz no final agora, que essa mobilização o Inter vai atacar. Eu acho que o principal trabalho do Pesolano, eu acho que em questão de motivação, não tem nada melhor do que você entrar no Beira-Rio lotado. Tu já entra motivado, acabou. Quando tu chega na sexta-feira, já vê que vendeu 45 mil ingressos, pô, tu já vai dormir à noite sabendo que não tem como não motivar. Isso daí esquece, vai estar motivado. Eu acho que o trabalho principal do Pesolano na semana, fora os ajustes táticos, voltando ali rapidinho, o Aguirre, só para deixar claro, o Aguirre jogou muito no Lanús de lateral esquerdo. O Aguirre era um volante que jogou mais no lateral esquerdo que no lateral direito no Lanús. Eu te falo porque passou pela minha mão um pouco antes de contratar ele. Então ele jogou lateral esquerdo. Ele conhece a função. Ele conhece a função do lateral esquerdo ali. Ele tem que entender que ele vai ser mais marcador do que ofensivo. E aí que tá o Pesolano, o Abel, de conter esses ímpetos. Porque a energia da arquibancada vai vir. E aí tem que ter a tranquilidade, e olha o que eu vou falar, não é a tranquilidade de ser uma coisa, a gente fala morosa, aquela coisa preguiçosa, de trabalhar a bola, é a tranquilidade de poder atacar e saber que está protegido. Eu acho que, mais que o ataque internacional, vai ser muito importante o posicionamento de um cara, Ronaldo à frente da área. Porque esse cara é o cara que pode matar contra-ataque, que pode fazer cobertura lateral e pode se enfiar entre os zagueiros para proteger esse time. Então, a preleção, eu acho que tem que ser essa. Porque, como o Bruno falou, o Inter vai atacar. Agora, o trabalho do Pesolano é que não seja desorganizado. Eu não posso atacar com 7 jogadores e ficar 3 lá atrás só marcando. Eu tenho que atacar com 5 e ter 5 defensivos, 2 ali atrás da linha da bola e 3 esperando, defensivo. Isso é o futebol. Foi assim que o Inter ganhou do Grêmio no primeiro jogo. E eu acho que o Inter também se apega muito, que a gente está falando assim, depois do 3-0 se criou de novo aquela coisa que o Grêmio é muito superior ao Inter. Tudo isso está ok, porque ganhou o último jogo, foi 3-0. Mas, como eu estou falando, o Inter se apega, e a gente sabe do que acontece lá dentro, que ganhou o primeiro Grenal. Ganhou de 4-2. Agora vai ser um tira-teima. Esse tira-teima diante da torcida do Internacional. E hein, Luiz? Mais motivação do que jogar uma final. Porque, para todo mundo, o Grêmio já é campeão. Tá? Por 80%, eu acho que o único gremista mais ponderado que eu conheço e inteligente ponderado nessa situação é o Bruno, que está falando que, olha, não é assim. O gremista já sabe que tá ganho. E pro Internacional, o que vier agora vai ser épico, vai ser uma virada histórica, que esses jogadores podem marcar o nome deles na história do Internacional. E o Grenal, ele marca, sim, a história de um jogador no clube. Assim como títulos. Grenal marca a história de um jogador no clube, o Luiz sabe disso. Imagens ao vivo, hein, do Beira-Rio. Beira-Rio, nesse momento, o dono se coloca lá no palco da grande decisão do Campeonato Gaúcho. Calvin Correia, entramos numa seara que tu domina, que é a seara tática. Eu quero muito te ouvir sobre a estratégia do Pesolano, qual seria a estratégia ideal para que o Internacional busque essa reversão da vantagem do Grêmio. Ele vai precisar dar uma volta por cima muito grande. E monta um time que praticamente é esse o que tem de melhor o Inter, né? O elenco é curto em termos de qualidade e há uma grande diferença entre titulares e reservas.
Ele faz 2 mudanças na defesa, né? Uma por opção, que é a volta do Vitor Gabriel à zaga, que até entrou meio perdido, né, no Grenal do domingo passado, fez um gol contra meio bizarro, e o Aguirre por conta da suspensão do Bernabei. Mas a grande questão, e o Magrão até falou, né, sobre não ser moroso, mas também não pode ser apressado, né? Não dá para confundir a velocidade do jogo com a pressa, com tomar uma decisão errada porque é a mais rápida, porque aí também se abre aos contra-ataques. E um outro ponto que eu estou curioso para ver como o Inter vai se comportar, além de evitar os contra-ataques, é em bolas paradas. O Inter ainda não é um time muito seguro quando é atacado, seja com cruzamentos de faltas laterais ou cobranças de escanteio. No último Grenal, inclusive, o Grêmio quase marcou com o Gustavo Martins, uma cabeçada livre dentro da área. No primeiro Grenal, o Grêmio foi desta maneira, 2 vezes fez gols assim, né, jogando a bola para a área, numa mal rebatida, o Amuso guardou. Na outra, teve ali o Rocher se atrapalhando e também tendo o gol do Grêmio. Então, é um aspecto que o Inter precisa cuidar. 2, né? Questão de saber se posicionar com a bola no campo de ataque, mas já marcando, já tendo jogadores encaixados para, se perder a bola, matar o contra-ataque rápido. E a outra, bola aérea defensiva, que é um ponto que ainda preocupa no Inter. Em seguida tem mais Grenal, em seguida a gente vai